Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda em pé do jeito que você está, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos abri-la no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 7. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, vai glorificando a Deus, vai agradecendo a Deus, porque é a palavra do Senhor que nós vamos estar agora aqui buscando, para que a palavra de Deus possa estar abençoando nossas vidas. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Os irmãos acharam? Olha aí que bênção. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Amém? Louvado seja Deus. Vamos nos assentar, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre essa experiência que a gente percebe que ainda está viva, né? Está viva ainda no meio das pessoas, que ela ainda está espalhada por todo esse mundo, mesmo depois de nós termos tantos testemunhos, mesmo diante de um conhecimento tão profundo da palavra de Deus, nós ainda temos a manifestação, a presença da idolatria espalhada nos diversos setores da sociedade, né?
E a gente percebe que a palavra de Deus nunca foi tão conhecida, né? A palavra de Deus, ela nunca foi tão divulgada. Mas mesmo diante do conhecimento da palavra de Deus, a gente ainda percebe as pessoas ainda envolvidas, né? Porque a idolatria, irmãos, ela traz uma cegueira espiritual, ela traz uma inércia espiritual, né? A pessoa, ela não consegue enxergar as coisas como elas realmente são, né? Então é necessário aquela pessoa, por exemplo, que está envolvida com a idolatria, é necessário que ela então possa passar por um processo de libertação através da palavra, através do poder do Espírito Santo. Veja aqui, por exemplo, nós escolhemos aqui esse texto porque o Espírito Santo estava falando ao nosso coração a respeito de dois detalhes, né? Duas características que nós vamos estar, inclusive, ministrando nas próximas sextas-feiras aqui, né? Uma das características que nós vemos a idolatria, por exemplo, se envolvendo na vida das pessoas, conforme nós vemos na vida, por exemplo, de Salomão, né? Que foi um rei de Israel, filho de Davi, né? E que nós também vemos numa outra extremidade do reino, bem mais atrás, nós também vemos em Acabe, né? Então Acabe foi um rei de Israel na época do profeta Elias, né? E a característica da idolatria que entrou na vida de Israel na época do rei Acabe foi a característica da idolatria que estava do lado de fora e foi trazida para dentro de Israel. Foi trazida para dentro de Israel. Então Acabe, ele permitiu que os costumes dos deuses que existiam no mundo, eles fossem então trazidos para dentro dos costumes do povo de Israel. E eles então foram aprendendo. E isso aconteceu de que maneira? Isso aconteceu através de uma mistura, às vezes familiar, né? Às vezes profissional, uma mistura às vezes de amizade. Então a gente percebe que essas coisas elas vão entrando no costume, como aconteceu na época de Acabe. Acabe, ele teve ali um agravante de ter trazido uma mulher chamada Jezabel, e ela foi uma das principais usadas pelo inimigo para divulgar no reino de Israel a idolatria. Na época de Acabe, para você ter uma ideia, né, foi justamente aquela época que existia só um profeta ali praticamente, um profeta do Senhor, que era Elias, né? Então você veja, um profeta, né? Mas da idolatria de Baal existiam 400 profetas e 400 aprendizes. A Bíblia fala que sentavam mais de 800 profetas, entre profetas e aprendizes, na mesa do reino, né? Enquanto que do Senhor só tinha um profeta, que era o profeta Elias. Então, na época de Salomão, mesma coisa. Salomão, por causa das suas misturas familiares, então ele casou com muitas mulheres de outras nações, e essa mistura, né? Mistura familiar, mistura comercial, né? Então também trouxe para dentro de Israel também muitos deuses que existiam espalhados por esse mundo afora. Mas eu quero falar um outro dia a respeito desses deuses. Então, o que significa isso? Significa quando nós, que somos de Deus, como Salomão era de Deus, filho de Davi, conhecia a palavra de Deus. Acabe também era de Israel, né? Ele também conhecia a palavra de Deus. Mas você veja que a idolatria de fora entrou na vida deles. Então, eu quero falar outro dia a respeito disso, do perigo de você deixar a idolatria de fora entrar na sua vida. E hoje eu quero contar essa experiência para você aqui. A experiência que teve esse rei Belsazar.
Belsazar não era de Israel. Belsazar, ele vem lá de uma sequência do reino de Babilônia, né? Então, ele é um dos descendentes ali do reino, né? Na verdade, ele é o terceiro depois, o segundo depois de Nabucodonosor. Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor, e na sequência então veio Belsazar. Na época de Belsazar, na verdade, quem estava reinando era o filho de Nabucodonosor, Nabonido, o nome dele. Mas ele estava ausente aqui do reino, então o filho assumiu. Por isso que você vai ver no texto que quando Daniel, ele entra aqui na história, nós vamos ler o versículo, você já vai de antemão saber que esse rei Belsazar, ele fala assim, né? Ele fala que a pessoa que trouxer para ele a revelação do que estava escrito na parede, ela iria receber alguns presentes, né? Ela iria ser honrada e ela iria ser a terceira no reino. Por que a terceira no reino? Porque o pai dele era o rei, ele estava no lugar do rei, então a próxima pessoa teria que ser a terceira pessoa. Então seria a pessoa mais importante ali. Então veja que, mas de forma que você vai ver ele, Belsazar, reinando aqui nessa época, né? A grande Babilônia, nunca houve nada parecido com esse império, né? Foi o grande império que se destacou em toda a história da vida humana, e ele é o rei principal aqui, né? E Babilônia tinha levado então Israel com eles. Então aqui vai ser diferente, é sobre isso que eu quero falar com você. O perigo dessa idolatria aqui, ó, é a idolatria que pega as coisas de Deus e mistura ela com as coisas do mundo. Ó, vou repetir para você, ó. Acabe e Salomão pegou as coisas do mundo e misturou com as coisas de Deus. Agora Belsazar vai pegar as coisas de Deus e vai misturar com as coisas do mundo. Quem entendeu, diga amém. Então é sobre isto que eu quero falar com você hoje, né? Então você veja que Nabucodonosor, ele leva para a Babilônia todos os utensílios do templo, tudo que existia no templo lá em Jerusalém, quando ele tomou a cidade. Então ele levou, né, todas as mobílias do templo, os utensílios que eram usados no templo, como se fosse aqui hoje. Ele teria levado esses vasos que estão aqui no templo, teria levado essa mesa, teria levado essas coisas que estão aqui em cima da mesa, essas cadeiras, teria levado tudo esses utensílios aqui, ele teria levado, né? E esses utensílios foram colocados dentro dos templos que existiam em Babilônia, templos que foram erguidos a outros deuses, que não era o Deus de Israel, né? E eles estavam lá, mas a Bíblia fala que isso não foi suficiente, né? Não foi suficiente. Então esse por exemplo, o perigo, né, da nossa vida, por exemplo, que somos servos de um Deus vivo, servos de um Deus verdadeiro, né? O inimigo nunca se satisfaz quando a gente concede a ele uma parte, quando a gente dá a ele uma concessão. Às vezes você, por exemplo, você é um utensílio da casa de Deus. Você é um utensílio, você sabe disso. Você é um vaso, é ou não é? Fala para o irmão, fala, você é um vaso. Você é um vaso. Você é um templo, você é um templo. Você é templo do Espírito. Olha aí, você é templo do Espírito Santo. Mas às vezes o inimigo, né, ele usa de estratégia para te levar a um lugar que você não deveria estar, que você não deveria frequentar. Mas às vezes, por causa de uma questão de família, você vai frequentar um aniversário que você nem deveria estar lá. Você vai frequentar uma festa familiar que você nem deveria estar. Você vai participar de uma viagem
que você, na verdade, nem deveria participar, porque toda a família vai estar com costumes da idolatria, e você é uma pessoa que já não tem mais, você já está liberta, você agora tem a fé verdadeira no seu coração, você tem o Espírito Santo no seu coração. Mas aí você, às vezes por causa de tradição, você às vezes por causa de um motivo ou de outro, você acaba fazendo uma concessão, e você acaba participando lá, né? E tem às vezes algumas coisas que são até piores, né? Às vezes tem cerimônias religiosas, né, que a família acaba constrangendo as pessoas que são de Deus. Se a sua família não for toda de Deus, você vai passar por essa experiência com certeza, né? Você vai passar pela experiência, por exemplo, do casamento lá no templo pagão, e você vai ser convidado para entrar lá no templo pagão, para você participar do casamento de um parente, de um irmão, de uma irmã, de um parente mais distante, mas você vai ser convidado, né? E aí fica aquela situação que, se você não for, vai ficar aquele clima, e você às vezes vai querer pensar até em ceder, em estar nesse lugar, né? Às vezes, por exemplo, morre alguém das pessoas que ainda são do mundo, né? E depois tem aquelas coisas de feitiçaria, né? São aquelas coisas de feitiçaria que as pessoas acabam fazendo, que é a missa de 7º dia, a missa de 14 dias, mas você fala assim: pastor, não mistura as coisas, feitiçaria com missa. Se a missa é para gente morta, então é feitiçaria, mesma coisa. O que mexe com o mundo dos mortos é obra de feitiçaria, não importa onde esteja, se esteja dentro de um templo, se estiver em alguma casa, quem mexe com os mortos está mexendo com feitiçaria, né? Então, às vezes a pessoa fica constrangida em ter que participar, e às vezes a pessoa fala assim: mas vai ser só isso. Mas o inimigo nunca se satisfaz, nunca se satisfaz. Veja que aqui, por exemplo, Nabucodonosor leva, ele não precisava ter levado isso, ele podia ter levado as pessoas, mas não basta as pessoas. O inimigo, ele quer destruir a obra de Deus na vida das pessoas. O inimigo não quer só destruir você, o inimigo quer destruir a obra de Deus que está acontecendo na sua vida. As bênçãos que Deus está fazendo na sua vida, esse é o alvo, esse é o objetivo para o inimigo se levantar. Então veja que Nabucodonosor levou e colocou exatamente dentro dos templos pagãos que existia lá em Babilônia. Passado o tempo, então vem aqui, né? Nabucodonosor já não está mais reinando, o filho assume, o filho se ausenta, agora vem o neto de Nabucodonosor. E o neto é uma pessoa aqui maligna, ele é uma pessoa extremamente usada pelo demônio, extremamente usada pelo inimigo. E ele então não vai fazer nada religioso, ele vai fazer uma festa mesmo, uma festa para se divertir, uma festa para poder alegrar os deuses que eles serviam, daquelas festas bem terríveis, né? Você vai ver que existiam lá, junto com ele, 1000 dos grandes, então era uma festa seletiva, lá não tinha ninguém assim, insignificante, ninguém humilde, não, lá só tinha os grandes, 1000 dos grandes, e a Bíblia fala que junto com os 1000 dos grandes, existiam também as mulheres deles, e também as concubinas. Por quê? Porque a festa ia ser uma festa assim, regada de muito vinho, como você viu o texto, e regada também de muita obra maligna, de sexualidade, de bagunça, de coisas terríveis, eles iriam fazer ali. Eles iriam usar, se fosse hoje, por exemplo, né, todo tipo de bebida, todo tipo de droga, né, e todo tipo de mulheres, para que eles pudessem então tentar satisfazer um vazio que existia dentro deles. Mas esse vazio que existia dentro deles não era por causa da falta de bebida, não era por causa da falta
de droga, não era por falta de mulheres, esse vazio era a falta de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, um vazio que você não tem, um vazio que graças a Deus você não sente mais, porque foi preenchido pela presença do Espírito Santo na sua vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus e vamos glorificar o nosso Deus. Com o nosso Deus não tem vazio, irmão. Por isso que nós temos a nossa alegria, não é uma alegria verdadeira. A gente não precisa nada para turbinar a nossa alegria. Diga para o irmão, fala, eu já sou feliz, eu já sou alegre com Jesus. Nós já somos, nós já temos a nossa paz. Ela não precisa de um cenário, ela não precisa de um lugar. A nossa paz, ela não vem de um cenário do mundo. A gente não precisa ir lá na Foz do Iguaçu ver as cataratas para a gente ter paz. A gente não precisa ir ver o pôr do sol, aplaudir, não. A gente aplaude o príncipe da paz, Jesus, a nossa paz. É Ele que a gente aplaude, né? Então veja que essas coisas que nós não podemos perder. Não podemos perder. Então eles não tinham. Por quê? Porque eles não serviam a Deus. Mas pastor, eles não conheciam. Já conheciam. Porque desde Nabucodonosor, quando Nabucodonosor teve lá aquela experiência, né, e precisou de uma revelação, quem revelou para ele foi exatamente o profeta Daniel. Foi Daniel que revelou para Nabucodonosor o sonho que ele teve, a estátua de cabeça de ouro, de ombros e braços de prata, de cintura de bronze, de pernas de ferro e os pés misturados com barro e ferro. Foi Daniel que revelou para ele. E agora aqui você veja, então, eles não se satisfizeram com isso. Então tira isso da sua cabeça. Às vezes você fala assim, eu vou lá só para não ter falatório. Isso não vai ser o suficiente. Eles vão querer mais de você. Eu vou lá só para poder. Não ponha isso na sua cabeça. Porque enquanto você não se prostrar diante de Baal, enquanto você não se prostrar, eles vão fazer uma cilada para você lá. Eles vão fazer lá alguma coisa para você ter que rezar, para você ter que fazer uma prece. Eles vão criar lá uma situação para você servir o Deus deles. Eles vão te envolver lá de tal maneira que aí uma coisa vai puxando a outra. Você vai falar, agora eu já estou aqui, como é que eu vou sair? E você não tem como sair. E a hora que você for ver, você já está lá tomado por umas práticas do mundo antigo, do qual você, quem sabe um dia também já viveu. E hoje já não vive mais. Quantos podem dar graças a Deus por isso? Então veja que Belsazar está lá, tomando vinho, e os amigos tomando vinho, e mulheres, e orgia, e bagunça. Mas aquilo não foi o suficiente. Não foi. É assim, a pessoa às vezes começa num pequeno vício, mas nunca é suficiente, né? Começa às vezes numa coisa pequena e vai se tornando grave, né? O vício vai aumentando, do cigarro vai para as drogas, das drogas leves, se é que a gente pode dizer isso, vão para as drogas pesadas, né? De uma brincadeira, às vezes surge lá uma situação terrível. Assim foi com eles. A festa lá estava acontecendo e chegou no momento que eles já tinham tentado sentir toda a alegria, toda a felicidade, mas tudo que eles fizeram não era o suficiente para eles poderem ser felizes naquela intensidade que eles queriam. Então aí o rei Belsazar, ele teve uma infeliz ideia, né? Que para ele foi uma grande ideia. Então o que o texto fala? O texto fala que ele mandou buscar, olha só, ele mandou buscar os utensílios do Senhor, para colocar os utensílios naquele lugar terrível. Então foram trazidos os vasos,
foram trazidas as taças, os jarros, tudo que existia na casa do Senhor foram trazidos. E a Bíblia fala então que eles foram usar aqueles utensílios. Olha isso, ó. É isso que eu quero abrir os teus olhos. Eles foram usar aqueles utensílios para poder realizar aquela festa maligna, aquela coisa maligna, né? Então, isso nos nossos dias de hoje é um absurdo quando você, por exemplo, pega as coisas de Deus e você mistura ela com as coisas do mundo. As pessoas pegam as coisas, são pessoas às vezes crentes, supersticiosos. Nós não podemos ser crentes supersticiosos, nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo. Nós não podemos. Então a pessoa, ela pega os utensílios da casa de Deus, e ela às vezes coloca no trabalho. Esses hinos, para nós isso aqui não são músicas, são hinos. Os hinos que nós cantamos na igreja, não é para a gente colocar de fundo musical lá no trabalho. Olha que situação horrível, fundo musical. Um hino vai se tornar um fundo musical. Isso é brincar com as coisas de Deus. A pessoa pega a Bíblia e coloca a Bíblia às vezes lá na festa de aniversário. A pessoa faz lá uma festa temática com a palavra de Deus. Coloca o nome de cachorro com os nomes que estão na Bíblia Sagrada. Isso é brincar com as coisas de Deus. Às vezes o animalzinho chama Sansão. Às vezes o animalzinho, né, ele tem lá um nome que faz parte dos patriarcas, faz parte dos heróis da fé, e a pessoa vai colocar o nome do cachorrinho. Elas brincam com as coisas de Deus. As pessoas, elas às vezes embriagadas, elas dirigem veículos aí com versículos da palavra de Deus, fazendo coisas terríveis pela cidade. E às vezes está lá, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Entendeu? As pessoas, elas pegam as coisas, pegam filhos, às vezes a família pega filhos, que são utensílios da casa do Senhor, e põe os filhos, por exemplo, nessas festas de idolatria, nas festas julinas, e vestem eles de palhacinhos, né? Vestem eles de bonequinhos, para eles adorarem os deuses do paganismo, os deuses que não são escritos com D maiúsculo, e sempre que eu me referi a partir de agora aqui a esses deuses que são escritos com D minúsculo, eu vou falar de Deusinho, você já sabe. Deusinho são os deuses desse mundo que são escritos com Deus minúsculo. Agora, quando eu falar de Deus, você já sabe que é o Deus verdadeiro. É o Deus escrito com D maiúsculo, porque Ele é o grande eu sou. Aleluia! É o Deus criador do céu e o Deus criador da terra. Aleluia! Então você veja, Ele pediu para os utensílios. Então é assim que muita gente está fazendo hoje. Está pegando os utensílios da casa do Senhor. Você pode ouvir lá na sua casa uma música gospel. Ouve lá uma música gospel. Ouve lá, né, alguma coisa que seja, né, dentro mais ou menos da nossa fé, né, mas não hinos. Às vezes a pessoa está lá nua, né? Está lá nua, né? Cantando hinos, louvando a Deus. Às vezes a pessoa está xingando o filho, entre um momento de exagerado de ira, de uma discussão com o marido, tem lá um fundo musical de um hino da nossa fé. Então é um absurdo. Então é sobre isso que eu estou falando. E quem começou com isso foi Belsazar. Ele é a pessoa responsável por esse sincretismo. Não é o sincretismo do mundo dentro da igreja, é o sincretismo das coisas da igreja no mundo.
entendeu? Às vezes a pessoa está lá cheirando droga, né? Cantando hino, lendo a palavra, e está cheirando droga, né? Ela está se prostituindo, né? Com uma camiseta com o nome de Jesus. Então você veja que já não existe aquele respeito, né? Que antes a igreja, ela sempre foi ensinada. Então nós precisamos lutar contra isso, irmão. Você precisa lutar contra isso. Por quê? Porque quando Belsazar então traz esses vasos, esses utensílios para aquela festa, era uma festa espiritual, era uma festa de orgia, porque a Bíblia fala que era para o deusinho. O texto que nós lemos, você viu aí, fala, é um Deus com D minúsculo, o deusinho, era uma festa para o deusinho deles, entendeu? Então quando ele trouxe, aí a Bíblia fala que ele viu na parede dedos que escreviam por trás de um utensílio do templo. Eu não sei se vocês perceberam no texto. No texto fala, por trás do candelabro, por trás do castiçal, ou seja, na sombra da luz divina. Isso aqui simbolizava a luz do Espírito Santo. Por trás dessa peça, essa peça é uma peça enorme, ela foi levada para aquela festa pagã, e quando colocaram lá, por trás dela, apareceu então na sombra, na parede caiada, diz a palavra de Deus, na parede caiada do palácio, apareceu então dedos que escrevia lá uma mensagem. A Bíblia fala que o rei ficou extremamente assustado, seus ombros que estavam agitados por causa da festa, decaíram. A Bíblia fala que as suas mãos ficaram frias, tremendo, seus joelhos tremiam. Existe um pintor que foi tentar pintar este quadro aqui, um pintor famoso, é a história dele. Ele tentou pintar esse quadro, e os principais personagens desse quadro, ele tentou buscar, por exemplo, em pessoas que ele conhecia. Então os bêbados, ele pintou com a face dos bêbados que ele conhecia. As mulheres, ele pintou com o rosto das mulheres, que eram mulheres de prostituição que ele conhecia. Mas essa obra ele nunca conseguiu terminar, nunca conseguiu. Ele já morreu, ele já está na eternidade, e ele não conseguiu terminar. Por quê? Porque ele buscava um semblante para poder pintar na pessoa do rei. Então ele procurou uma pessoa com profunda dor, e ele falou, esse espanto aqui da dor vai ficar bom aqui no lugar do rei. Mas ele viu que não ficou, porque ainda foi pouco, né? Ele procurou um semblante assustado por causa de uma tragédia, né? Numa das fotografias que tiraram lá de uma tragédia, talvez de terremoto, talvez de um acidente, ele pegou aquele rosto, ele falou, esse rosto vai dar, esse aqui está muito assustado, e ele foi colocar lá, mas ele ainda não sentiu, no coração do artista, ele ainda não sentiu que aquele rosto tinha casado ali com aquele cenário. Enfim, ele vai procurar nos hospitais, ele vai procurar nas cadeias, ele vira de cabeça para baixo o mundo que fazia parte da vida dele, e ele não encontra um rosto para colocar ali. Por quê? Porque a humanidade ainda não conhece o espanto que vai ser o dia que nós tivermos que enfrentar o julgamento de Deus. O julgamento de Deus será um espanto que a humanidade nunca passou. E quando a pessoa que não tiver Cristo, tiver que passar pelo trono branco do julgamento, em que a palavra de Deus irá julgá-la, o espanto dela será tremendo. Alguns menos, porque alguns já morrem ciente da condenação, mas outros ainda morrem com a esperança de salvação. Então, alguns menos, outros mais, mas mesmo aqueles que são menos, não tem espanto nesse mundo capaz de registrar
a tragédia desse momento, que graças a Deus você nunca vai passar. Aleluia. Que pelo sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida, você nunca vai experimentar. Quem pode erguer a mão e glorificar o nome de Jesus por isto, pode adorá-lo do jeito que você quiser. Então você veja que todo cuidado, as coisas de Deus, as pessoas estão tornando ela comum. A Bíblia está se tornando comum. As coisas estão se tornando comum, mas elas não são comuns. A Bíblia ainda continua sendo uma palavra sagrada. As coisas de Deus são sagradas. Este lugar aqui não é um lugar comum, é um lugar sagrado. Deus ainda continua sendo o sagrado. Aleluia. Deus ainda continua sendo. E nós somos os preservadores disso. Nós não podemos fazer o que Belsazar fez. Porque o mundo olha, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz desse mundo de trevas. Nós somos. O mundo está olhando para nós do jeito que você carrega a sua Bíblia. O mundo está olhando para você do jeito que você carrega. Tem uns que carregam no coração, outros carregam com zelo, mas tem uns que jogam a Bíblia. Tem uns que têm uma Bíblia toda bagunçada, toda amassada, toda... Meu Deus, são coisas consagradas, meus irmãos. São coisas, a pessoa vai orar e vai orar de qualquer jeito. Não prepara um ambiente para oração. Não tem um lugar em casa de oração. Meu Deus, as coisas de Deus são coisas sagradas. Lembra de Isaías, quando Deus falou com ele, ele falou: meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim agora? Porque eu ouvi o Senhor falar comigo, o anjo do Senhor falou comigo, eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros. Olha o temor dele. Olha o temor dele. Nós precisamos preservar isso. O nosso Deus continua sendo santo. O nosso Deus continua sendo o Deus verdadeiro, irmão. Aleluia. Diga assim, levante sua mão e diga: santidade ao Senhor. Agora pode aplaudi-lo e glorificá-lo. Ele chama todos os sábios. Você viu aí? Ele chamou os sábios. Olha o versículo de número 7, ó. Ele introduziu os encantadores, irmãos, olha aí. Misturou as coisas de Deus com os encantadores. A Bíblia fala que ele chamou também os caldeus, adoradores de Baal, adoradores de tantos deusinhos terríveis, né? A Bíblia fala que ele chamou, olha, os feiticeiros. Os feiticeiros não conhecem nada de Deus, mas ele chamou os feiticeiros. E aí ele fala para todos eles: olha, quem me declarar o que está escrito, aquilo que Deus escreve, esses não são capazes de interpretar, não são capazes de entender, não são capazes. Mesmo as pessoas mais cultas desse mundo não são capazes de ouvir Deus falar. Eles leem a Bíblia, mas eles não entendem o que está escrito na Bíblia. E por causa do que é isso? Porque você que não é um doutor, você que não é uma pessoa tão estudada assim, você que não é uma pessoa tão tremenda assim, você lê a Bíblia e você entende o que está escrito. Por quê? Porque você tem uma coisa que o mundo não é capaz de ter. Aleluia! Você tem o Espírito Santo na sua vida. Fala para o irmão, fala: você não é um vaso vazio, você é um vaso cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E aí então ele já estava desistindo, porque ninguém conseguia interpretar.
Ninguém conseguia interpretar. Essa turma aí só tem palpite a respeito das coisas de Deus. Agora você não, você tem revelação. Você é uma pessoa que você não pode andar por palpite. Você entristece o Espírito Santo quando você anda no palpite. Você entristece o Espírito Santo quando você anda no conselho do ímpio. Quando você anda e permanece na roda dos escarnecedores, se assenta na mesa com eles, você entristece o Espírito Santo que está em você. Porque você é um utensílio sagrado, você é um utensílio da igreja, você é da casa de Deus. Então eles não conseguiram. Mas a Bíblia fala lá no versículo 10, que a rainha mãe, a avó dele, rainha mãe, a esposa de Nabucodonosor, o rei, a rainha mãe, olha lá, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito, ela fala aqui, o Espírito dos deuses santos, ela põe um deuses com D minúsculo, mas nós sabemos disso, que o Espírito que estava nele, era de um Deus verdadeiro, aleluia, por isso que ele era diferente, por isso que você é diferente, porque você serve um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e ela então fala, na época do seu pai, eles também não conseguiram entender o sonho que seu pai teve, a visão que seu pai teve, e foi esse homem aí, chamado Daniel. Irmão, você vai sempre ser reconhecido, se você guardar as coisas do Senhor, se você for zeloso, se você guardar a palavra, se você guardar o Espírito Santo no seu coração, todos vão ter que reconhecer que existe algo diferente em você, existe algo diferente, veja, em todo o reino, só existia um, talvez lá na sua casa só vai ter um, talvez lá no seu trabalho só vai ter um, talvez lá no bairro só vai ter um. Você não fica feliz com isso não? Estou falando de você, poxa, eu estou falando de você. Levanta a sua mão e diga assim, só vai ter um, fala, assume a presença do Espírito Santo na sua vida, aleluia. Então a Bíblia fala que o rei Belsazar, desesperado, estava desesperado, aquilo ficou na cabeça dele, aquela mão, aqueles dedos. Mas sabe por que aqueles dedos ficaram na cabeça dele? Porque aqueles dedos não eram dedos comuns. Lembra quando Jesus havia sido crucificado? Aqueles 2 discípulos, eles estavam indo para caminho de Emaús, de volta para casa, desanimado. Conversaram com Jesus e eles não perceberam que era Jesus. Mas quando entraram na cidade, que eles disseram para o Senhor, fica conosco, Jesus ficou com eles. E quando eles foram comer, então, aí a Bíblia fala que Jesus, ele foi partir o pão. Ninguém partiu pão como ele, ninguém. Quando ele partiu o pão, disseram assim, puxa, nós não vimos que é ele. Mas como que você tem certeza disso? Fala, puxa, por um acaso não ardia o nosso coração quando a gente falava com ele? E agora aqui mesma coisa. Aqueles dedos, por que assustou? Porque aqueles dedos eram os dedos de Deus. Os mesmos dedos que escreveram as primeiras tábuas, que escreveram os mandamentos lá no Monte Sinai. Veja, o rei ficou assustado, mas lá Moisés não ficou assustado. Muito pelo contrário, aqueles dedos encheram o coração de Moisés, resplandeceram o rosto de Moisés. Aleluia!
O mundo tem medo do nosso Deus, mas nós amamos o nosso Deus, nós servimos o nosso Deus, nós adoramos o nosso Deus. Nós conhecemos. Lembra que Jesus disse para aquela mulher: vocês não sabem de nada, vocês não sabem quem vocês adoram, vocês não sabem como adorar, não sabem onde adorar, mas nós sabemos. Levanta sua mão e diga: eu sei. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Aleluia. 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 As pessoas querem adorar a Deus com vinho. As pessoas querem usar artifício, querem adorar a Deus com fumaça no altar, querem adorar a Deus com luzes amarelas. Não é assim que adora a Deus. Eles buscam uma alegria que eles nunca, porque essas coisas eles estão tirando a presença de Deus, porque, veja bem, essas coisas elas estão substituindo o Espírito Santo. Nós não. Nós adoramos a Deus com a nossa cara limpa. Nós adoramos a Deus, não é pulando só não é só aplaudindo, nós adoramos a Deus dando glória, dando aleluia. Então quando a gente faz isso, eles fazem as coisas deles, mas eles não sentem nada, não sentem nada. Mas a gente às vezes, só de abrir a boca, nós já estamos sentindo a presença. Quem está sentindo a presença dele aí? É assim, a presença dele, porque é isso que interessa. Interessa é a presença dele. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Recanta lá mais, aleluia, oh Deus. Isso aí, ó, quantos estão sentindo a presença dele aí, glória a Deus. É a presença dele no nosso coração, esse derramamento do Espírito Santo. Então a Bíblia fala que a mãe dele falou para ele, ele mandou chamar. Ele falou: revela para mim aí. Ele falou: não é assim não. Ele falou: não é assim, revela. Não, você precisa entender. Tem gente que fala assim: então conta para mim. Não é contar para você, mas não é só falar, você tem que viver, você tem que entender. O nosso Deus tem que entender, não é do lado de fora, é do lado de dentro. Fala para quem está do seu lado, você tem que entender, é do lado de dentro, é do lado de dentro, é do lado de dentro. Aleluia. Então veja que lá no versículo de número 18, para a gente encurtar o texto, no versículo de número 18, Daniel vai dizer assim: ó rei, Deus, o Altíssimo, o senhor precisa entender isso, deu ao teu avô, Nabucodonosor, ele chama aqui de pai, assim como lá também na geração, por exemplo, de Jacó, ele chama Abraão de pai. Por quê? Porque é o patriarca. Nabucodonosor aqui é o patriarca da família. Então ele também aqui é chamado de pai. Mas na verdade era o avô. O reino e a grandeza, a glória e a majestade. Aí ele fala assim no 19, por causa da grandeza que lhe deu povos, nações e homens de todas as línguas, e tremiam e temiam diante do seu avô Nabucodonosor. O seu avô matava quem queria, e quem queria deixava com vida. É isso que você precisa entender. Você precisa entender que seu avô foi uma pessoa que, mesmo Deus fazendo as coisas para ele, ele não era de Deus. Ele não era de Deus. A quem queria, ele exaltava. E a quem queria, ele abatia. Tanto é que você veja bem, lá Nabucodonosor exalta Daniel, põe Daniel lá em cima diante da nação.
mas agora, já na época do neto, ó, Daniel já estava esquecido. Então ele fazia o que ele queria fazer. E ele está explicando isso, falou, ó, com Deus não é assim não, você não vai passando por cima, você não é assim com o nosso Deus não. Aí no versículo 20 ele fala assim, ó, quando porém o seu coração se elevou, o coração de Nabucodonosor, ele está contando para Beltsazar. Quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Passou. Ele foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois. E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Então, olha o que ele está dizendo aqui, ó, o seu avô teve chance, mas ele não quis servir a Deus. Então ele perdeu a glória. Ó, quem não serve a Deus, mesmo que alcance glória, acaba perdendo a glória. Mesmo que tenha tudo, acaba perdendo tudo. Então ele fala aqui, ó, que muito embora Nabucodonosor tivesse tido oportunidade, mas ele foi comer como animais. Daqui vem aquela expressão, quando você pergunta assim a uma pessoa, como é que você vai? A pessoa fala assim, puxa, eu estou pastando. É daqui, ó. Porque Nabucodonosor foi o primeiro homem que foi pastar. E sabe por que ele foi pastar? Porque ele não reconheceu Deus. Quando as pessoas falam assim para você, puxa, eu estou pastando. Sabe por que elas estão pastando? Porque elas não estão reconhecendo Deus. Porque os que reconhecem Deus vão de glória em glória. Os que reconhecem Deus vivem as grandezas de Deus, a glória de Deus. E aí então, Daniel está explicando para ele, falou, não, essa sua história aí, não é de agora não, esse seu problema com Deus aí, esse seu pavor aí, não é de agora não, isso aí vem lá do seu avô. Você entende que essas coisas de idolatria, que alguns daqui viveram, alguns daqui foram idólatras, vem lá de avós, de bisavós, e aí você hoje está aqui na casa do Senhor. Deus deu para você o Espírito Santo, Deus chamou você de filho, Deus deu a salvação para a sua vida. Agora você não pode brincar com isso, você não pode, porque você tem uma tradição perigosa, você tem uma história perigosa. A história do seu avô é perigosa, a história do seu pai é perigosa, a história do seu bisavô são perigosas, e você não pode correr riscos espirituais. O que Daniel está dizendo para ele? Você não devia estar fazendo o que você está fazendo, você devia ter reconhecido Deus, mas não, você se deixou levar pela tradição de família. O seu avô era ruim, o seu pai é ruim, e você também está ficando ruim. Nós precisamos ser diferentes dos nossos pais. Nossos pais serviram a Baal, nós servimos a Jesus. Os nossos pais serviram a deuses de pau, de ouro, de prata, de pedra. Nós servimos um Deus vivo. Aleluia! Nós servimos um Deus que fala, um Deus que anda, um Deus que vê. Nós servimos um Deus de bênção. Pode aplaudir, adorar o Senhor. Então aí ele fala assim, agora lá no 22, aí ele vai entrar na vida de Beltsazar. Aí ele fala assim, tu Beltsazar, que és seu filho, você poderia ter se humilhado, mas você não se humilhou. Você poderia ter humilhado o seu coração, porque você sabia tudo
isto. Ele sabia tudo isso. Nós sabemos o quanto os nossos pais sofreram. Nós sabemos quantos de nós foram para uma eternidade das trevas. Nós sabemos. Você sabe disso. Você pode contar nos dedos quantas pessoas da sua família que morreram perdidas. Mas sobre a tua vida existe uma promessa. Aleluia! Aleluia! Existe uma promessa na nossa vida, irmão. E nós não podemos colocar essa promessa em risco por causa de tradição de família, por causa de uma questão social, por causa do nosso trabalho. Nós não podemos ir para baixo. Fala para o irmão, eu estou indo para cima, irmão. Eu estou indo para cima. Estou indo para cima. Não posso pegar as coisas de Deus e levá-las para baixo. Não, eu não posso levar, eu não posso. Eu tenho que pegar as coisas de Deus e continuar olhando para Jesus. Aleluia. Eu tenho que estar cada vez mais perto de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então ele fala: tu sabias, mas você não se humilhou. Você quis defender a tradição de família. Você quis defender os costumes dos babilônicos. Você quis defender a história real. Versículo 23. E te levantaste com isto contra o Senhor do céu. Olha que perigo. É um perigo. A gente se levantar contra pessoas é uma coisa, mas a gente se levantar contra o Senhor. Quem já venceu uma batalha contra o Senhor? Ninguém venceu. Ele é imbatível, invencível. Nosso Deus é o general de guerra, é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Quem? Te levantaste contra o Senhor. Quantas pessoas estão se levantando contra Ele, pegando as coisas dEle e colocando nas festas dos homens, fazendo da casa do Senhor os costumes e os desejos da carne. Por isso que você está vendo no meio evangélico pessoas que servem a Deus com depressão. Por isso que você vem com essa história de que pastores estão com depressão. Que pastores com depressão? Estão com depressão porque estão lutando contra o Senhor, porque estão profanando as coisas do Senhor. Então o Senhor, a exemplo de Belsazar, está fazendo com que eles também fiquem assustados. Pastores cometendo suicídio, onde já se viu isso? Mas existe. E por que isso existe? Porque estão enfrentando o Senhor dos céus. Aleluia. Pessoas que estão brincando com a palavra, brincando com os utensílios da casa, brincando com o óleo. Brincam com o óleo. Vendem sangue, vendem sal, vendem flores, brincam com as coisas do Deus vivo. Mas eles não sabem. Eles vão ficar que nem Belsazar, assustados, com um semblante que ninguém vai ter no mundo um igual. Mas graças a Deus você está longe disso. Graças a Deus você está em Jesus Cristo. Mas é por isso que eu estou pregando essa palavra para você, para você se humilhar, para você se humilhar, para você pagar o preço da sua fé, para você sofrer o dano da sua fé. Se tiver que sofrer o dano da fé, sofra o dano da fé. Esses meninos aqui, porque Daniel era um menino, Daniel foi jogado, é o mesmo Daniel que foi jogado na cova dos leões. E por que ele foi jogado lá? Porque ele se humilhou diante de um Deus vivo que ele cria, e não se prostrou diante
de Nabucodonosor, não se prostrou. Então assim somos nós. Assim somos nós. Então ele fala aí, verso 23: e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deusinhos de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Será que você ainda tem assim um deusinho desse ainda na sua vida? Você tem que tirar isso da sua vida. Você tem que tirar esses deusinhos, essas tradições de família, o Deus de seu pai, o Deus de sua mãe. Eles não tiveram a revelação que você tem, eles não tiveram a oportunidade que você tem, eles não conheciam a palavra como você conhece, mas graças a Deus, diga graças a Deus, a palavra viva entrou no meu coração. Pode aplaudir, Senhor Jesus, e adorá-lo. O versículo fala assim, que esses deusinhos aí, de prata, de ouro, de ferro, de madeira, de pedra, que não vêm, eles não vêm, eles não ouvem, não sabem nada, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Por isso que você precisa glorificar a Deus. Por isso que você precisa glorificar a Deus. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura. Agora ele vai falar. Primeiro ele contou o motivo. Agora ele vai falar. Esta, pois, é a escritura. Então ele diz assim, ó, né? Essa, pois, é a escritura que se traçou. Na parede foi escrita Mene, Mene, Tekel e Parsim. E aí ele diz assim, ó, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Acabou. Contou Deus a tua história e Deus disse assim, ó, chega. Contou Deus a tua vida, os teus dias, os teus anos, e Deus disse, chega. Ó, às vezes as pessoas acham que Deus não fala isso, né? Mas a vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então nós não podemos de forma nenhuma, sabe, enfrentar o nosso Deus, porque Deus pode olhar para nós e dizer assim, ó, cansei. A gente tem medo do acidente, a gente tem medo do assaltante, a gente tem medo às vezes de uma criança que está andando na rua, mas a gente não tem medo de Deus. Já pensou se eu entro nesse lugar e Deus fala para mim, chega? Eu não estou falando deste lugar, estou falando de outro lugar. Já pensou se eu entro nessa festa e Deus fala assim para mim, ó, cansei de você, cansado de falar, estou cansado, chega. Já pensou se eu vou fazer uma coisa e Deus fala assim, já falei tanto para você não fazer, mas você continua fazendo, chega, não vou falar mais. Contei aí os seus dias, ó, são tantos e chega, acabou, pensou?
Nós temos que guardar os nossos pés. Nós temos que guardar os nossos pensamentos. Nós temos que guardar as nossas mãos. E nós temos que ser um utensílio da casa do Senhor. Aleluia. Então, Mene foi contado. Contou o seu reino e deu cabo dele. Tekel, e olha que ele escreveu, Mene, veja que ele contou e recontou. Mene, conta aí, contaram para Deus. Aí conta de novo para ver se você não errou, porque vai que você está falando um a mais, esse camarada vai viver um dia a mais, e eu não quero que ele viva mais nem um minuto. Olha a decisão de Deus foi tremenda. Irmãos, você pega pessoas aí, que às vezes levam 6 tiros, e elas sobrevivem. Cai do 4º andar, e sobrevive. Pessoas que sofrem acidente, que entram debaixo de caminhão, você fala, meu Deus, não sobrou nada, tira o carro de lá, a pessoa sai andando. O outro dá um tropicão, bate a fonte numa quina e morre na hora. A pessoa engasga com a saliva e morre. A pessoa está almoçando, engasga com o almoço e cai em cima do prato morta. O que é isso? É gente que Deus contou os dias. Deus contou os dias e falou, chega. Mene, conta, reconta. Quanto deu? Deu tanto, Senhor. Então, conferiu? Vou falar. Conferiu? Pode falar, Deus, que está conferido. Então, chega. Foi contado seus dias. Não vai ser acrescentado mais nenhum. Chega. Aí ele fala assim, né? Contou Deus o seu reino, deu cabo dele. Aí depois ele fala lá, né? Tekel, pesado fostes na balança e achado em... Foi muito pesado. Isso que você falou foi muito pesado. Isso que você está fazendo é muito pesado. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente faz. A gente já viu os nossos pais fazerem. Você já viu o seu pai fazendo, vai fazer. Você já viu sua família fazer, você vai fazer. Você vai entrar para o mesmo caminho. Nós não podemos. Nós temos que entender que a palavra de Deus chegou a nós. Que nós fomos tirados das trevas. E nós fomos colocados e não há nenhuma comunhão entre luz e nem trevas aleluia. Levanta sua mão e diga, somos da luz. Aplauda o Deus da luz. Aplauda, glorifique o Deus da luz. E aí no versículo 28, a última palavra é Pérez. E ele fala assim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então o que Deus disse para ele? Contei os seus dias, disse chega. Disse chega porque você está muito pesado. E o teu reino eu estou dividindo em 2 partes. Metade vai ficar com os medos e metade vai ficar com os persas. Pronto, está decidido. Aí o versículo 28 fala assim, então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro no pescoço e lhe proclamassem que passaria a ser o 3º no seu governo do seu reino. Versículo 30. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos judeus. Está vendo? Teve chance.
teve chance. Nós estamos tendo chance. Graças a Deus, né? Você conhecia ele? Pergunta para o irmão, fala, você conhecia ele? Você conhecia ele? Não, já morreu. Nós estamos em 2023, 2025. Ele está, veja bem, nós estamos em 2025 depois de Cristo. Ele está há 500 e tantos anos antes de Cristo. Então ele está há 2530 anos de nós. Então já está muito, infelizmente não dá para a gente fazer nada. Só dá para a gente dar graças a Deus, porque o testemunho dele fica para nós. Graças a Deus que foi ele que errou. Fala para o irmão, graças a Deus que foi ele que errou, não você. Fala, não você. Não você. Mas o erro dele não pode deixar oportunidade para a gente também errar, pessoal. Não pode. Fala para o irmão, fala, não erra não, irmão, toma cuidado. Não erra não. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, sabe, essa oportunidade que nós temos, sabe, de com sabedoria usar a nossa fé. Nós estamos vivendo dias muito perigosos, muito perigosos. Dias que a gente não sabe se nós vamos ter novamente novas oportunidades, porque Jesus, ele está voltando para a igreja, ele está voltando. A gente corre o risco de errar e não dá tempo de consertar. Então, nós temos que ser firmes na nossa fé. E nós temos que ajudar o máximo de pessoas que a gente puder ajudar, para que as pessoas não errem, para que as pessoas se firmem, para que as coisas não sejam misturadas. Não vai pegar as coisas que Deus deu para você, sabe? E você misturar. É muito bonitinho você falar assim, vai ter o aniversário lá do fulano, e o aniversário vai ser lá, a temática vai ser, se fosse hoje, por exemplo, a temática do aniversário seria sexta-feira 13. Aí ia ter lá um monte de caveira, um monte de fantasma, a roupa de todo mundo ia ser aquela roupa de morcego, gente com 2 dentes, sangrando assim, mostrando sangue assim, e aí vai você lá todo espiritual. Eu vim aqui fazer uma oração. Irmão, não mistura as coisas, irmão. É muito lindo, é muito espiritual isso. Ô pastor, vem fazer uma oração aqui no aniversário do meu filho. Qual o tema aí? Sexta-feira 13, pastor, vai arrebentar. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, não misture as coisas de Deus, não. As coisas de Deus são sagradas, e Deus colocou na sua vida, irmão. Levanta as mãos para o céu, fala assim, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor limpou a minha vida e o meu coração. Pode aplaudir Ele agora, enche esse lugar de adoração.